19. O tema é hoje, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Vamos pedir para que Deus abra os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir o que Ele tem para nos entregar nessa manhã. Amém? Então, vamos lá. Diz assim. Todos acharam? Está lá no finalzinho da Bíblia, para quem ainda não está acostumado, quase acabando. Diz assim: meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para, mas tardio para falar e lento para se irar. Verso 20. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Amém? Bota aí a sua Bíblia aí no banco, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Nos alegramos de maneira especial nesta manhã, porque já sabemos que a Tua presença nesse local já nos encheu, já nos alegrou, já nos curou. E nós nos preparamos agora, Pai, para ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para se mover no nosso meio. E que cada um de nós possa ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco de maneira individual. E nós te agradecemos. E é no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Dá aquela salva de palmas que só a MVPM sabe dar, mais forte. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Sistema de audição humano é sem dúvida nenhuma uma máquina perfeita, altamente sofisticada, e da qual um pastor cabeçudo como eu não teria conhecimento para lhe explicar no detalhe. Então não vou me atrever a explicar no detalhe aquilo que eu não sei explicar direito. Mas é inegável que esse órgão foi feito de uma maneira muito cuidadosa por Deus e de uma maneira altamente avançada. A ponto que se nós pegássemos hoje um computador da mais alta geração, da mais nova geração, se nós compararmos ao sistema auditivo humano, esse supercomputador pareceria aquelas betoneiras, né? Está ali o som dele, aqueles negócios que mexem com concreto, né? Negócio bruto, né? Então é mais ou menos essa a comparação. E muitas vezes é lamentável que nós utilizemos nosso sentido da audição ou os nossos ouvidos de uma maneira tão inadequada. Ou melhor, não usamos o nosso sistema auditivo, os nossos ouvidos, para desenvolver melhor os nossos relacionamentos com Deus e com o nosso próximo. É uma coisa assim impressionante a importância que ouvir tem nos relacionamentos. Uma coisa muito importante. E quando uma pessoa é privada do seu sentido de ouvir, é uma perda, é uma deficiência lamentável. Porém, surdez deliberada, ou seja, o meu sistema auditivo funciona, mas eu não quero ouvir, é ao mesmo tempo um pecado e uma insensatez. Não faz nenhum sentido. E o apelo de Tiago aqui em sua carta, no capítulo 1, no verso 19, ele nos convida para a gente
ouvir de forma rápida. Ou seja, não termos resistência em ouvir. E para que a gente seja muito lento para falar e para se irar. Agora, qual é a ordem natural do ser humano? Fala primeiro. Fala sem pensar. Fala muito rápido. Fica irado mais rápido ainda. E ouve muito pouco. Isso é engraçado. Deus desenvolve o sistema todo certinho. E o homem vai lá e pega a contramão da coisa, faz ao contrário. E nós somos, por natureza, faladores compulsivos. Principalmente, uma categoria que nós chamamos de ministros, pastores, sujeito que pega o microfone e vem ministrar domingo de manhã. É um falador incompulsivo. É compulsivo. Ele fala. Você quer ver uma coisa que você não acredita que um pastor fala mais? Eu, pelo menos, faz tempo que não acredito. Gente, não vou me demorar. Pessoal, já estou acabando, não é verdade? Você já deve ter visto eu falar isso um monte de vezes e eu não acabei rápido. Muito provavelmente não consigo acabar hoje também, mas eu vou tentar. Eu vou me policiar, eu prometo que eu vou tentar. Mas é algo natural. A gente prefere falar do que ouvir. E, portanto, para nós, principalmente os pastores, ouvir é um desafio. Toda vez que você se propõe a ouvir, você está diante de um grande desafio, ouvir. Porque o natural é você falar. Amém? Você está compreendendo? Agora, a quem que eu tenho que ouvir? A quem eu tenho que dar ouvidos? Quem eu devo ouvir? Num mundo de tantas vozes, num mundo de tantas falas, de tantas opções, de tantas possibilidades, de tantos gurus, de tantos profetas, de tanto artista, de tanta gente bem-sucedida. Quem eu devo ouvir? Primeiramente, acima de tudo, eu devo ouvir a Deus. Amém? E quando eu ouço a Deus, eu tenho uma convicção e uma certeza que o Deus da Bíblia fala. O Deus da Bíblia é vivo e fala comigo e com você. Amém? Nós vivemos num mundo de ídolos, que tem boca, tem ouvido, mas o diabo é um pouco mais esperto do que a gente imagina. E nunca se ouviu tanto ídolo falando. Nunca se ouviu tantas vozes dos ídolos. Pode não ser a imagem do Nabucodonosor de 27 metros de altura, onde Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, não vou me curvar diante dele. Tocar a musiquinha, eu não abaixo a cabeça. Foram para a fornalha, para não se curvar diante de um ídolo. Mas a sutileza de Satanás ultimamente é um pouco diferente. Existem muitos ídolos falando. E a voz desses muitos ídolos tem impedido que eu ouça a voz do Deus que fala. Deuteronômio 30, verso 19. Deus
quer fazer comigo e com você hoje um desafio. Ele quer nos propor caminhos. E olha só que coisa interessante que diz lá em Deuteronômio. Hoje, quando? Hoje. Invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti. O ti é para mim também. De que apresentei claramente diante de ti os caminhos. De quê? Que caminhos que Deus apresentou? Da vida e da morte, da bênção e da maldição. E ele diz assim: escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente, tu e a tua descendência. De que forma, pastor? Vamos para o verso 20. Amando ao teu Deus, ou amando a Yahvé, teu Deus. De que forma? Obedecendo a sua voz. Apegando-te a ele, ao Israel. Portanto, disso depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurou dar aos teus pais da antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó. Você entende a profundidade de quem você se dispõe a ouvir? Nós vivemos tempos religiosos conturbados, onde valores têm sido atropelados, negligenciados, as coisas estão viradas de ponta cabeça. Aquilo que é um princípio bíblico se prega ao contrário nos púlpitos muitas vezes, para atender à necessidade individual de cada um. Mas não há negociação com o Deus que fala, com o Deus que é vivo, com o Deus que é presente, com o Deus que não se submete a ídolos. E ele diz assim: olha, eu ponho diante de você, escolhe a vida ou a morte. O que ele te ofereceu primeiro? Ele te ofereceu vida ou morte? Ele te ofereceu vida primeiro, porque Ele é o doador da vida. Sabe o que acontece hoje? Tem ídolo falando, tem ídolo criando boca e oferecendo morte como vida, está invertido. E sabe o que é o pior? Nós estamos dando o nosso ouvido para ouvir a voz de ídolos que estão nos oferecendo morte por vida, vendendo morte como se fosse vida. E Deus fala assim: escolha, eu torço. Eu acho que Deus fica ali, né, diante da tela de 4K, de LCD do universo, olhando para a gente, falando assim: cara, estou torcendo para você, cara. Sabe, ele bota, sabe, Renan, a camisa assim, Renan Futebol Clube, aquelas cores do Renan, e pega a bandeira, e ele fica torcendo, rói a unha. Ai, Renan, escolhe a vida, escolhe a vida. Oh, não ouve isso aqui, não, está errado, escolhe a vida. Ei, escolhe a vida. Deus, ele torce, ele se desdobra, ele chora, ele sofre nas suas entranhas, para que você escolha a vida e não a morte. Ele te oferece primeiro a bênção e não a maldição. O que está acontecendo hoje? A voz dos ídolos está nos vendendo maldição como se fosse bênção. Tudo muito bem embaladinho, tudo muito bem bonitinho, muito bem perfumadinho, tudo muito bem politicamentzinho correto, está tudo certo, aparentemente. Mas ele fala: ei,
Ei, escolha a bênção que eu já tenho para você ao invés da maldição. Abra os teus ouvidos para ouvir o que eu tenho para falar. Mas muitas vezes nós nos recusamos, empacamos, batemos os pezinhos, rolamos no chão, que nem uma criança mimada, a ouvir o que Deus tem para nos falar. É uma coisa impressionante, é coisa de doido. E não estou falando de gente nova na fé, não estou falando de crente velho. Jeremias 13:10 diz o seguinte: Deus falando através de Jeremias: este povo impiedoso e maligno se recusa a ouvir as minhas palavras. Vou repetir. Este povo impiedoso e maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração, e que confia e segue outros deuses, a fim de lhe prestar culto e serviço. Ficará ele como este cinto, que agora já não serve para mais nada. Como diz o meu querido pastor Marcos, é forte Brasil, não é? Fala Deus. Deus, ao longo da história e através da Bíblia, nos falou de diversas maneiras. Lá com Adão e Eva, ele tomava chá com eles no final da tarde. Dava um rolê no jardim, lado a lado. Moisés, ele tinha uma intimidade extraordinária. Através dos profetas, ele exprimia todo o seu sentimento através dos profetas. Hoje o conceito de profeta é meio complicado. Profeta hoje é aquele cara que é o adivinhador, sabe? Aquele louro José da sorte, vidente, cartomante. Só que profeta na época do Velho Testamento é aquele camarada que primeiro chorava pela rebeldia do povo e pelo caminho de morte que o povo escolheu, e os ouvidos que estavam abertos para os ídolos, e ele sentia a dor que Deus sentia, e ele chegava e falava o que Deus estava sentindo. Isso era profeta. Deus falou muito com profetas, através dos profetas. E o que o povo fazia com os profetas? Quase sempre matava os profetas. Mata esse camarada, falando que está besteira. Estou a fim de ouvir isso aí não. Aí Deus fez diferente, vou mandar o meu filho, porque o meu filho vocês vão ouvir. O que aconteceu com Jesus? Então perceba que sempre o resultado dessa idolatria e o resultado dessa desobediência é juízo. E aí Jesus vem e ele quebra essa lógica do juízo. E ele fala: olha, eu vim para consertar as coisas que estavam erradas. Eu vim para reconciliar esse povo maligno e teimoso com o Deus Criador. Mas que jeito você vai fazer isso, cara? Eu vou dar a minha vida. Eu vou morrer por eles.
Vou dar vida para eles. Vou ressuscitar, vou voltar. Vou habitar no meio deles, vou deixar o meu Espírito Santo, vou fazer uma obra completa. E algumas poucas pessoas naquela época ouviram, viraram a chave. E aceitaram: eu quero bênção. Eu quero vida, e Jesus vai me trazer vida, e vai me trazer bênção, e eu posso me relacionar com Deus. Então existe uma possibilidade da gente consertar tudo isso aqui que está errado. Existe uma possibilidade agora de eu ouvir claramente a voz de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Cristo na cruz do Calvário, no sangue derramado, na morte por mim. Eu não merecia, eu era pecador, eu tinha que morrer, eu escolhi errado, eu não ouvi, mas Ele veio e me reconciliou. Ele pagou o preço na cruz com sangue. E Ele pôs ordem no caos. Tantas vozes, de tantos ídolos. Pastor, mas como é que Deus fala comigo? Deus nunca falou comigo como falou com Moisés, como falou com Samuel. Samuel, ainda jovenzinho, ouviu uma voz: Samuel. Ele corria lá para Eli, o sacerdote: você me chamou? Não, chamei você não, moleque, vai dormir. Samuel. Vai lá no Eli: o senhor me chamou? Não, deixa eu dormir. Samuel, faz o seguinte: da próxima vez que você ouvir uma voz chamando Samuel, é o Senhor querendo falar com você. Está tranquilo. Então como é que Deus fala conosco hoje, pastor? Eu creio que Deus fala conosco hoje, principalmente através da palavra. Através da Escritura. Onde as palavras que Deus falou através dos seus autores bíblicos, e que Ele providenciou para que fossem escritas e preservadas, não como uma letra morta, mas como uma palavra viva. E um dos principais mistérios do Espírito Santo, tanta coisa linda que o Espírito Santo de Deus faz no nosso meio, uma fantástica é essa, irmãos. É tornar a palavra escrita de Deus em palavra viva e eficaz. Se não for o Espírito Santo, eu posso ficar aqui nessa tribuna tagarelando para você horas, dias, meses, e não acontecerá absolutamente nada. Você pode sair com um pouquinho de cultura bíblica, mas aqui não é seminário teológico, não é faculdade de teologia, aqui é o templo do Senhor, do Deus vivo, que pega a palavra escrita e através do Espírito Santo transforma ela em algo vivo e eficaz, que te cura, que te levanta e que te dá vida. Gente, sem Espírito Santo não acontece nada. Absolutamente nada. Não tem pregador, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem santo, não tem nada. Se não tiver Espírito Santo, você não tem nada. E tem um monte de Zé Mané achando que sem Espírito Santo ele pode. E eu digo para você, sem Espírito Santo você não pode, ele não pode, eu não posso, ninguém pode. Se não for o Espírito Santo de Deus, é pelo Espírito, é pela palavra. Aleluia! Prova o Senhor. Ele é mais cortante que faca de 2 gumes. Portanto, nunca mesmo, nós devemos separar a palavra do Espírito e o Espírito da palavra. Muitos homens se submetem
a negociar, a mercadejar a palavra de Deus, mas estão desassociados do Espírito. Porque um sem o outro não adianta. Não adianta. É o cachorrinho correndo atrás do rabinho. Você não vai chegar em lugar nenhum. Jesus sempre perguntava para os seus discípulos um negócio legal. Quando tinha um dilema, tinha um conflito, quando a coisa estava pegando, ele falava assim, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Jesus, o que você acha desse negócio aqui? Meu filho, o que está escrito na palavra? Está lá. Ou assim, mas Jesus, mas eu não sabia. Ou como você não sabia? Você nunca leu na palavra isso? Como? Está lá, meu filho, confere. Estou inventando nada que não vim para inventar nada, está tudo escrito. Eu só vim confirmar aquilo que estava escrito. Você percebeu que Jesus ele não era inventor? Tinha nenhuma queda para ser Einstein. Nada disso. Não criou nenhuma teoria de física, nada. Ele veio e disse assim, está escrito. O que está escrito na palavra? É o que você tem que fazer, minha filha. Olha, aliás, eu já estou fazendo. Você não quer aproveitar e fazer também? É difícil? É nada, eu consegui fazer. Estou fazendo. E é assim até hoje. O que está escrito? Paulo dizia assim, o que dizem as Escrituras? O Paulo, hein? Ó, patente alta. Ou seja, o que acontece nos nossos dias com tanto ídolo tendo boca e querendo falar e falando, que a gente começa a vir para a casa de Deus e perder aquela expectativa do que Deus vai falar comigo. Sabe, parece que a vida cristã da gente é aquele tédio, aquele saco, tem que ir de manhã para a igreja. A pastora Renata vai dar uma bronca porque eu não fui na escala. Confesso para você, irmãos, que tem uns dias de frio que dá vontade da gente ficar na cama. Não posso mentir, amém, não é? Amém, aleluia. Mas, nunca saia da sua casa para adorar a Deus sem ter a perspectiva de ouvir o que Deus tem para te falar. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido para mim você vir aqui e não ter a expectativa que Deus fale com você. Gente, é bom ver os meus irmãos, abraçar os meus irmãos, bater papo, dar piada, falar bobagem, é bom pra caramba, meu. Mas não é o meu primeiro objetivo. Isso a gente pode fazer em casa, pode fazer no shopping, pode fazer na praça, no Parque do Belém, qualquer lugar. A minha expectativa é, Deus, o que você vai falar comigo hoje? Fala comigo, eu preciso. Vou dizer mais para você, essa semana eu vi tanta voz, tanto ídolo, tanta coisa falando, mas eu preciso respirar, eu preciso ouvir o Senhor falando comigo para mim tirar isso aqui de lado. E você vem para cá, não tem expectativa que Deus fale com você, não tem desejo, nada, e você continua ouvindo o ídolo falando. Ídolo falando, e você precisa disso. Não, porque você tem que fazer aquilo. Não, porque o fulano tem e você não tem. E aí a gente gasta a vida da gente para conseguir coisa que a gente não precisa. E a gente vai se perdendo nessa bagunça, nessa teia de aranha que é as vozes de ídolos falando no teu ouvido. Em segundo lugar, nós precisamos ouvir uns
aos outros. Provérbios 12:15 diz assim: as trilhas do desajuizado aos seus próprios olhos parecem um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina os seus ouvidos para os conselhos. Comunhão depende de comunicação. Nós somos uma comunidade de fé, amém? O que nos mantém junto? Comunhão. Se eu não me comunico com meu irmão, não existe comunhão. E sabe o que acontece? Muitas vezes vira confusão. Gente, o que aparece de confusão dentro das comunidades de fé é uma coisa impressionante. Sabe por quê? Ninguém ouve uns aos outros. Todo mundo só quer o que, Sejão? Falar. Pastor, você já está falando meia hora aí. Isso aí não serve para você? Mas alguém tem que pregar aqui, né, irmãos? Mas vamos lá. Somente quando falamos e ouvimos uns aos outros, é que os nossos relacionamentos progridem e amadurecem. Ao passo que quando nós paramos de ouvir uns aos outros, eles caem, eles desmoronam, eles viram pó. A necessidade de ouvir se aplica em cada esfera da nossa vida. Em todos os níveis de relacionamento. No nosso lar, Provérbios 1:18. E é uma parte que eu adoro ministrar esse versículo. Pai adora ministrar esse versículo, porque olha o que está escrito lá. Filho meu, no caso, filha minha, ouve a instrução de teu pai e não menospreze o ensino de tua mãe. Lindo, não é? A gente pai, a gente enche o pulmão para falar. E é uma grande verdade, irmãos. Filho que não honra, que não obedece, que não dá ouvidos ao que o pai, a instrução passada pelo pai e pela mãe, tem problema. Tem muito problema. Mas, se os filhos precisam ouvir os seus pais, aí vem a parte que eu não gosto. Os pais também precisam ser humildes o suficiente para aprender a ouvir os seus filhos. Caso contrário, nunca irão compreender os problemas deles. Não adianta você colocar uma pilha, um caminhão de regra, de não faça isso, porque não pode fazer isso, porque não pode. Se você não parar para ouvir o seu filho, você vai perder o seu filho. Se você não for o canal de abrir o ouvido para que Deus fale com você e para que você possa instruir o seu filho, não adianta você dar uma de super pai, de super protetor, aqui em casa quem manda sou eu, balela, o seu filho não vai te ouvir. E sabe que é o pior? Você não consegue ouvir o seu filho. E se você não ouve o seu filho, você perdeu o seu filho para as vozes dos ídolos. Ele vai encontrar um ídolo que vai querer ouvir o que ele tem para falar. E aí você vem no culto do domingo, você chora, você ajoelha, você se descabela, você pede oração, você entra na campanha, você vai no jejum, você vai na vigília. Só que você continua não ouvindo nada do que o seu filho tem para falar. Ei, presta atenção.
Satanás e os seus demônios estão disponibilizando os ouvidos e falando ao ouvido dos nossos filhos, porque você não tem parado para ouvir o que ele tem para falar. Sabe o que é ser um pai cristão? Não é você despejar um monte de teoria religiosa na cabeça dele, ou você falar 19 versículos para ele. É você sentar e ouvir. É sentir. É deixar o Espírito Santo entrar na conversa de vocês. Você é pai, você é mãe, você não é carrasco, você não é tutor, você não é carcereiro de filho. Você é pai, você é amigo. Você tem ouvido para filho. Você tem palavra de Deus para ele. Você não tem dedo acusador, você tem o braço acolhedor. E marido e esposa precisam muito ouvir um ao outro. Você pode observar que quase todo rompimento matrimonial, ele é precedido, vem antes do divórcio, a quebra da comunicação. E aí, por qualquer que seja a razão, negligência, abandono, fadiga, egocentrismo, só pensa em mim, pressão no trabalho, isso tudo é consequência. Mas sabe o que gerou isso? O marido e a mulher já não tiram mais tempo para ouvir um ao outro. É óbvio, irmão, que as mulheres falam muito mais do que a gente. Isso é cientificamente comprovado, pastor. Mas eu fico muito preocupado quando a Sônia não está falando nada para mim. Eu fico apavorado. Quando a Sônia não fala nada, algo errado está acontecendo. Tem alguma coisa aí que não está certa. Então, maridos e esposas, não deixe que a falta de conversa, a falta de ouvir um ao outro, gere o afastamento um do outro, gere incompreensões entre vocês, suspeitas, lamentações, ressentimentos. Isso é uma coisa que só vai aumentando, até que se torna tarde demais. Mas, sabe de uma coisa? Na verdade, nunca é tarde para se começar a ouvir novamente. Se essa comunicação foi interrompida por algum problema, em nome de Jesus, eu profetizo que vai haver novamente ouvidos. Você vai ouvir a sua esposa vai te ouvir, e esse relacionamento vai ser curado e sarado para a honra e glória do Senhor Jesus. Sempre é tempo. No nosso local de trabalho, às vezes a gente não dá atenção. Sabe por que a gente não dá atenção? Porque a gente faz uma separação. Não, isso aqui é a minha vida secular, desse ladinho, trabalho. E esse aqui é meu lado espiritual. Aí no espiritual eu boto a minha família porque não dá para deixar fora. Mas isso aqui é trabalho, tá? Bobinho. Bobinha. Você fica 10, 12 horas no trabalho, como é que você faz essa separação? Como é que você consegue viver? Sem colocar o seu local de trabalho, sem colocar o teu trabalho dentro da esfera espiritual que está a sua família também. Isso não é nada inteligente. E
Deus quer quer usar o seu ouvido, aonde você trabalha, para gerenciar situações de conflito. Pode se preparar essa semana no seu trabalho. Deus vai usar os seus ouvidos, a sua vida, você todinha, para você gerenciar uma situação de conflito, que aonde havia ouvido para gerar fofoca, mentira, intriga, dissensões, você como um servo e uma serva de Deus vai colocar os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar, e os seus ouvidos vão ser canal de bênção, de reconciliação e de mudança no lugar onde você está. Está compreendendo o que Deus está falando conosco nessa manhã? Amém. Amém. Sabe por quê, meus irmãos? Num conflito, nunca um lado só tem razão ou um lado só está errado. Você concorda comigo? E às vezes a gente cria situações de surdez quase total. E aí a falta de compreensão vai para os dois lados. E em vez de eu ouvir o outro, eu começo a gritar com o outro. Eu sei que só aconteceu comigo, com você não aconteceu, não é verdade? Sim. Mas eu quero dizer que a reconciliação só é possível quando os dois lados se dispõem a sentar juntos, deixar de lado o preconceito e um começar a ouvir o outro. Você pode estar se queixando, pastor, está um inferno lá no trabalho, não estou aguentando mais. Acho que eu estou orando para Deus me mandar embora. Você já pensou nessa possibilidade que Deus quer que você seja o agente de reconciliação nesse lugar? Ah, pastor, Deus é engraçadinho. Ele tem um senso de humor que a nossa capacidade humana às vezes não acompanha. Mas Ele é Deus e Ele sabe o que está fazendo. Amém? Não vou falar aquele negócio que eu estou terminando, tá, gente? Porque vai ficar mal para mim. Mas a gente precisa ouvir também. Sabe de um lugarzinho legal também para a gente ouvir? Na igreja. Aqui. Na casa de Deus. Onde é que está Roy? Na casa de Deus. É a casa de Deus. É aqui mesmo, gente. Ah, pastor, mas na casa de Deus não tem esse negócio não. Todo mundo ouve todo mundo se entende. O Espírito Santo está aqui, nós é tudo cheio da graça. É? Pensa no lugar para ter confusão de comunicação. Pensa no lugar onde as pessoas não ouvem as outras. Aqui também tem. E eu gostaria de dizer para você que o primeiro serviço que se deve aos outros na comunhão da igreja, sabe qual que é o primeiro? Primeirão, ó, pá, primeiro. Top one. Não é você abraçar na porta, não é você pregar a palavra, não é você ministrar louvor. Nada disso. Primeira coisa que você tem como obrigação de comunhão é ouvir a pessoa. Para poder entender qual é a necessidade que ela tem, a dor que ela tem, o peso que ela leva. Primeiro serviço que eu e você tem que prestar numa comunidade de fé, numa igreja, é ouvir. Complicado, não é? Mas é o que está escrito na palavra. Então, assim como o amor de Deus começa com ouvir a sua, a fé vem pelo ouvir e ouvir a? Tá. Então, o amor de Deus começa quando eu ouço a sua. Assim também, o princípio de amar aos irmãos é aprender a ouvi-los. Olha que interessante, gente. Olha que coisa profunda aí que a gente às vezes deixa passar batidinho na igreja, meu. Passa assim, ó. Você nem viu. E é o amor de Deus por nós
que Ele, olha só, presta atenção nisso, além de nos dar a sua palavra, Ele também empresta os seus ouvidos. Porque o salmista não fala assim? Que Deus não está surdo para que não possa ouvir. E Davi fala assim, Senhor, abre os teus ouvidões aí, ouve o meu clamor. Então Deus está ouvindo. Então Ele também empresta o ouvido dele. Quando você está orando, quando você está clamando, quando você está angustiado, quando você não sabe o que fazer, quando você está sem saída, Deus está com o ouvido aberto e está te ouvindo. E Ele, ao te ouvir, Ele está te amando. Então, todavia, porém, quando nós aprendemos a ouvir o nosso irmão, é a obra de Deus que nós estamos fazendo. Ai, pastor, eu não tenho vocação para fazer a obra de Deus. Você tem capacidade de ouvir o seu irmão, sentir a dor dele? Ah, pastor, eu consigo ouvir. Então pronto, você já fez a obra de Deus, meu amigo. E olha, muito bem feita, por sinal. Tá? E o que acontece, gente? Com muita frequência os cristãos, especialmente os ministros, eita, hoje é para nós, hein, pastor Renato? Hoje é nosso, é nós. Com muita frequência, a gente pensa que sempre tem que dizer alguma coisa quando a gente está na companhia dos outros. Tem que falar alguma coisa, eu tenho que entregar um mistério, eu tenho que dar um versículo, eu tenho que falar alguma coisa. E a gente não para pensar que quando eu estou ouvindo é tudo que a pessoa precisa de mim naquela hora. Eu não preciso ouvir nada de mim, nada, nenhuma única palavra. Mas ela tem que ter a certeza que eu estou lá com o meu ouvido aberto, como um canal direto do ouvido para o coração dela. E fazer uma ponte do coração dela para o coração de Deus. Não precisa falar nada. E não é somente falar a palavra. Existe também a obrigação de ouvir. É uma obrigação. Nós temos uma obrigação de pregar a palavra. Mas nós temos a obrigação de ouvir o irmão. E existe um tipo de ouvir, irmãos, que é tipo assim, aquele... Sérgio, me ajuda aqui, vem cá. Sérgio, eu não quero dizer que você tem um orelhão, tá certo? Longe disso, não é isso aí. Mas tem um tipo de ouvir que parece que o Sérgio fecha aqui esse ouvido inteirinho assim, e bota a outra mão na metade do outro, Sérgio. Você está me ouvindo do mesmo jeito? Tira a mão agora. Você me ouve do mesmo jeito quando você tampa o ouvido? Igualzinho? Você ouve meio pela metade, mais baixo, não é verdade? Obrigado, Sérgio. Tem um tipo de falar que é assim, pela metade. Sabe por quê? Porque é aquele ouvir meio desatento, meio impaciente. Eu já estou pressupondo o que esse irmão vai falar, então, já sei o que esse cara vai falar, meu. E aí eu fico só esperando uma chance para falar. E assim eu já despacho o cara lá. Gente, se é para ouvir desse jeito, é melhor você não ouvir. Porque o cristão esquece que o ministério de ouvir foi confiado por aquele que é o mesmo. O grande ouvinte. Aquele que se preocupa, aquele que ama. E nós deveríamos ouvir com os ouvidos de Deus e falar a palavra de Deus. E a gente precisa ouvir o que o mundo tem para dizer para nós também. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir
comete grande tolice e passa vergonha. Quem que já falou aqui antes de ouvir, você passou vergonha? Se tivesse mais uns 4 braços, levantava. Se eu levantar o pé, eu posso cair, né? Meus queridos, o mundo hoje está repleto de clamores, que só refletem ira, frustração, sofrimento. Eu fico muito assustado como nós cristãos, a gente se faz de surdo. Quando eu era criança, a minha avó me ensinou um ditado popular que dizia assim: menino, não faça ouvido de mercador. Ô vó, o que é ouvido de mercador? Você só ouve o que lhe convém. Então tem muito cristão se fazendo de surdo diante dessas vozes de angústia do mundo. E nós temos que ouvir primeiro o sofrimento daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. É o ID, não é? É o Evangelho. Sabe o que a gente faz? A gente chega numa pessoa que não conhece Jesus e a gente vomita, sabe? O nosso Evangelho em cima deles. A gente impõe. A gente não respeita a condição cultural dessa pessoa. A gente não para ouvir a dor dele. A gente já joga versículo. Joga a Bíblia na cabeça do cara, né? Já ouviram esse termo? Joga a Bíblia na cabeça dele. Era melhor você bater com a Bíblia na cabeça dele. Faria menos estrago. E sabe qual que é o resultado? É que na maioria das vezes a gente acaba afastando as pessoas. Pois a forma como a gente apresenta Jesus, que a gente apresenta o Cristo vivo, ela é insensível. É desajeitada, é irrelevante. Isso não tem nada a ver com Jesus, meu. A gente está vendendo uma imagem da pessoa errada. Jesus, ele é sensível, ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele me ouve, ele me ama. Olha só como é que a gente está jogando Jesus na cabeça das pessoas. Sabe, em nome de uma teologia, em nome de uma placa de igreja, em nome é ridículo. O Deus da cruz não morreu e ressuscitou por mim, para você, para ser esse camarada aí, insignificante que estão passando por aí. Vem cá que Jesus resolve o teu problema. Você está desempregado, você vai virar empresário. Vem cá que a mão de Deus está aqui. É o contrário que a Bíblia pega, irmãos. Eu ministrei de manhã para os oficiais, para os obreiros, assim. Qual era a condição de Zaqueu? Zaqueu era podre de rico, conheceu Jesus, ficou pobre. Não é? Hoje o sujeito vai para a igreja, ou eu evangelizo o camarada nessa linha de pensamento, e o cara aparece na televisão assim: eu era lascado, Pio, entende bem o que é um lascado, né, Pio? Lascado mesmo. Aí eu conheci Jesus, virei empresário, tem 3 carros importados, vem para cá que a mão de Deus está aqui. Gente, é o contrário. Ei, tem nada a ver. Nada a ver. Segundo lugar, a gente tem que abrir os ouvidos para o sofrimento do pobre, do faminto, dos oprimidos. Olha o que diz Provérbios 21:13. Quem fecha os ouvidos à súplica dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. Pastor Marcos, por favor. É forte, Brasil. Eu vou te contar, irmãos, essa daqui bateu no meio da canela. Se você não ouve o clamor daquele que está precisando, um dia você vai precisar e não vai ter resposta nenhuma. Você vai ter a mesma coisa que você deu.
Simples assim, direto. Raiz. Justiça social é um dever que as Escrituras colocou sobre o povo de Deus. É dever. Então, por isso que o meu coração se alegra muito quando eu vejo o trabalho dos nossos pastores com os moradores de rua aqui. Pastor, é isso aí. Que Deus continue concedendo que o seu ouvido cada vez se sensibilize e ouça mais o clamor de quem precisa. Isso é evangelho. Isso é evangelho. E eu quero te dizer, meu pastor, que no dia da tua petição, da tua oração, Deus vai ouvir. Deus vai te ouvir, Marcelo. Vai te ouvir. Não existe cristianismo sem se preocupar com outros, sem responsabilidade social. Onde é que a gente se perdeu nessa história toda? Todas as grandes organizações de assistência sociais vieram do coração de cristãos que não se conformavam com aquela situação. O que aconteceu? A gente parou. Portanto, irmãos, fechar os ouvidos para os outros é um sinal evidente de desrespeito. Você não ouve o seu irmão, você está desrespeitando ele. E quando nos recusamos a ouvir alguém, estamos dizendo para essa pessoa que ela não tem valor. Ei, cara, você não vale nada. Você não precisa falar que ela não vale nada. É só não ouvir o que ela tem para dizer. Só tem um que você deve fechar os teus ouvidos, mas bem fechadinho. Compra um tampão, compra uma caixa de cotonete, enfia 50 de cada lado, vem 100 na caixa. Sabe quem é? É o diabo e os seus emissários. Esse você não vai ouvir. E essa é a essência da sabedoria, é ser um ouvinte que sabe discernir, distinguir, escolher cuidadosamente a quem ele vai ouvir. Você pode escolher. Mas eu o diabo, você escolhe, cara. Que conversa é essa? Você escolhe quem você vai ouvir. Ei, você que está me ouvindo nessa gravação, você pode escolher quem você pode ouvir, e você tem ouvido coisas que não deveria estar ouvindo. Se recuse terminantemente. Risque do seu mapa, do seu caderninho, da sua agenda, qualquer coisa que seja injusta, grosseira, descortês, impura. Instruções que contenham palavras de vida e que te levem esperança, é isso que você tem que ouvir. Pô, cara, parece que o teu ouvido é pinico. É baboseiro o dia inteiro, é besteiro o dia inteiro. Não é que você encontre espaço para ouvir o que Deus tem para falar. Ei, cara, limpa esse ouvido aí. Pega esse pinico aí e faz uma asepsia. Ei, o tempo do pinico já passou, meu. E aí uma sabedoria bíblica agora para a gente fechar com chave de ouro. Olha só como é que Deus é inteligente, gente. Hein, Paulo? Deus é sabido, Paulo. Deus é inteligente pra caramba. Você concorda comigo? Olha só como é que Deus é sabido. Quantos ouvidinhos Deus colocou no você? Quantos? E quantas boquinhas Deus colocou em você? Putz, vida, meu.
Se Deus nos deu os 2 ouvidos e somente uma boca, cara, ele tem é evidente que ele esperava, a expectativa que a gente ouvisse o dobro e falasse metade. Olha, conta fecha. Ouve o dobro, 2 orelhinhas, e fala pela metade, uma boquinha só. Gente, você vai ver como isso é terapêutico. Você pensa que eu falo pouco, né? Você está enganado. Aí a minha mulher, que é uma bênção na minha vida, não sei o que eu faria da minha vida sem a minha esposa. Ela tem uma estratégia de, assim, uma cordinha imaginária, sabe? Amarrada no meu pé. Então, assim, ali, ela já está com a cordinha esticada. Meu, você fala demais, meu. Você fala muito, para de falar. Ela não aguenta você falar, você fala muito, você fala mais que mulher. Mas amém. Tire um tempo para ouvir o que Deus tem para falar para você e aos nossos semelhantes. Comece com um sinal de cortesia, de respeito, né? E você vai ver que os teus relacionamentos vão melhorar. As coisas vão melhorar. Portanto, fechando mesmo, tá, Paulo? Vamos seguir o que o Tiago falou lá no começo da pregação? Você lembra? Vamos fazer um exercício se você lembra o que eu falei lá no primeiro versículo. Vamos lá? Quem anotou, quem lembra? Eu vou voltar lá. O que o Tiago falou? Tiago 1,19. Assim, minha querida irmã, meu amado irmão, seja o quê? Rápido em ouvir, tardio em falar, mais tardio ainda para se irar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus tenha destampado e aberto os nossos ouvidos para aquilo que Ele tem para falar. Deus abençoe.